Vou tentar resumir o máximo nesse vídeo. Mateus 24:36. Está escrito assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Na King James de 1611 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem homem algum, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. Antes de falarmos exclusivamente sobre esse versículo, vamos para as 5 principais linhas de interpretação dele. A primeira é a linha de interpretação metafórica, ou como é conhecida, nacional representativa. Mostra que quando Cristo disse nem o Filho, na verdade era uma metáfora à nação de Israel. Ou seja, esse grupo defende que quando Cristo disse nem o Filho, na verdade estava se referindo à nação de Israel, baseada em Êxodo capítulo 4, versículo 22, que diz: assim diz o Senhor, Israel, o meu filho é meu primogênito. E também em Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz: do Egito chamei o meu filho. A segunda linha de interpretação é a manuscritológica ou manuscriturística, ou simplesmente crítico-textual, que defende que esse termo, nem o filho, na verdade não está nos manuscritos originais, que foram acrescentados posteriormente, mas ela não é sustentada porque até mesmo os manuscritos mais antigos e mais confiáveis está sim a expressão, não somente em Mateus, mas em Marcos capítulo 13 também, nem o Filho. A terceira linha de interpretação é da limitação do conhecimento, que Jesus sabia de algumas coisas, mas não sabia de todas as coisas, que o Pai concedeu a ele um conhecimento, mas ele não sabia ou não conhecia todas as coisas da mesma forma que o Pai. E um dos textos que é muito usado para defender essa linha de interpretação é justamente esse de Mateus 24, o versículo 36, onde diz que nem o Filho sabia a hora e o dia. A quarta linha de interpretação é a da autolimitação, ou conhecida como kenótica, que vem do grego kenosis, que significa esvaziar-se. O texto de suporte, de sustento dessa linha de interpretação está em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, que diz: e achado em forma de Deus, para eles Cristo não é exclusivamente Deus, mas foi achado, encontrado em forma de Deus ou em uma forma divina. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. Então, segundo essa linha de interpretação, ao se tornar homem, Cristo simplesmente abriu mão, se esvaziou dos seus atributos. A quinta linha de interpretação é a da dupla natureza de Cristo. Não duas pessoas ou duas personalidades, mas sim que ele era 100% homem e 100% Deus. Em sua natureza divina, ele possuía plenamente a onisciência, mas na sua natureza humana, ele não manifesta a onisciência, assim como ele não manifesta a onipresença, ou seja, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, considerando passado, presente e futuro, e também ele não era onipotente, ele não era todo poderoso em alguns aspectos, tanto que ele se limitava fisicamente, ele dormia, ele sentia cansaço, ele sentia fome também. Sendo assim, quando Cristo diz daquele dia e hora, qual dia? É a resposta da pergunta feita pelos discípulos no versículo 3. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Cristo diz, ninguém sabe, vem do grego oudes oiden. O verbo saber de ninguém sabe também pode estar se referindo a não tornar conhecido, não manifestar esse conhecimento. Mas o texto claramente diz quais são seres, criaturas, pessoas ou grupos que não sabem. Primeiro, os ángelos, os anjos, mostrando que nenhuma criatura nas regiões celestiais, sendo os anjos eleitos ou os anjos que decaíram da sua posição e se tornaram demônios, eles não têm ciência do advento da vinda de Cristo, da parousia de Cristo, e também nem o Filho. O termo filho aqui vem do grego huios. O termo pode se referir a descendente, a filho, em alguns casos, dependendo do contexto, se refere a primogênito, filhos de Deus, filhos da luz, ou a um grupo de pessoas que defende as mesmas características ou comportamentos específicos. Então agora fica bem mais fácil de entender. Quando Cristo disse daquele dia e hora ninguém sabe, ele diz que ninguém nas regiões celestiais, no caso os anjos, e também ninguém na terra, mesmo ele, o Filho, na condição humana. Outra observação importante, o versículo 36 de Mateus 24 não tem como objetivo algum dizer se Cristo é ou não onisciente, nem sequer falar de atributos de Deus. Está falando dos adventos do fim.
dos acontecimentos concernentes ao fim dos tempos. O sermão é escatológico, o sermão é profético. Mesmo o texto e o contexto não falando diretamente da onisciência ou de qualquer atributo, nós vemos a onisciência de Cristo sendo aplicada ali. Ah, Rafael, você está dizendo isso por conta da profecia? Então qualquer profeta também é onisciente? Não, mas Cristo é diferente, porque nós vemos a onisciência sendo aplicada não somente neste contexto, mas em outros textos bíblicos também. Mateus 9,4, Jesus conhecendo os seus pensamentos, em Jeremias 17,10 diz que só Deus conhece os pensamentos e esquadrinha o coração dos homens. Aqui em Mateus 9,4 diz, Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensa mal em vossos corações? Em Mateus 12,25 diz, Jesus, porém, novamente, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, em João capítulo 13, versículo 11, pois ele sabia quem o trairia, por isso disse, nem todos estáis limpos. Marcos 2,8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Note que eu listei textos somente antes da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, para não ter aquela justificativa. Não, isso aí foi depois da ressurreição, depois da glorificação. Mas ainda assim, vou apresentar um texto em Apocalipse 2, versículo 23, que é basicamente uma cópia de Jeremias 17,10. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os pensamentos e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Em Jeremias 17,10 diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Pai sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. O Filho também sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. O Pai sonda os corações e esquadrinha os pensamentos porque é onisciente. E o Filho? Eu poderia listar outros inúmeros versículos que tratam da onisciência de Cristo, por exemplo, João 2, 24 e 25, mas o mesmo Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele mesmo conhecia o que havia dentro do homem. Antes mesmo de conhecer pessoalmente Natanael, quando eles se encontraram, Jesus disse, eu vi você ainda debaixo da figueira. Na preparação da ceia, Jesus deu toda orientação aos seus discípulos e um detalhe, até o homem com um cântaro nas mãos. Ele disse em João capítulo 6, mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, os que não haviam de crer, e também sabia quem o havia de entregar. E ainda aparecem aqueles e dizem, não, Jesus não era onisciente. Tá, se isso não é onisciência, é o quê? Jesus conhecia o que havia dentro do coração dos homens. Jesus conhecia o que tinha dentro dos seus pensamentos, suas intenções, suas motivações, capacidade e características que só Deus possui. Então a melhor forma de ler Mateus 24:36 é sobre aquele dia e a hora que Jesus, o Messias, vai voltar, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Messias enquanto estava aqui na terra como ser humano. Só Deus sabia. Então, por causa de um versículo que supostamente anula a onisciência de Cristo, alguns vão dizer que ele não possui esse mesmo atributo que o Pai, tem que cancelar, anular, rasgar todos os outros que mostram claramente ele usando esse atributo, essa capacidade que é a onisciência que só Deus possui. Não existe um homem nas Escrituras ou qualquer criatura dentre os anjos que tenha a capacidade de enxergar, de ver os pensamentos, as intenções do coração do homem, tal qual Cristo fazia. 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Jesus olhava o coração. A encarnação de Cristo, sua vida, seu ministério, sua crucificação, morte, seu sepultamento não diminui quem Jesus é. Ele apenas nos revelou, nos mostrou a que ponto ele esteve disposto a se humilhar e a se sujeitar para cumprir o propósito eterno da redenção. Bom, então é isso, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos analisar Apocalipse capítulo 1, verso 1. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.